Olá pessoal, tudo bem? Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre a teoria de jogos e o seu grande potencial de aplicação em diversas áreas da ciência. Hoje eu gostaria de expandir um pouco isso e falar de uma área mais abrangente que envolve a teoria dos jogos, que é a física estatística. A física estatística é um ramo da física que se dedica a usar ferramentas probabilísticas e modelagem matemática mais complexa, dentre elas a teoria dos jogos, para mapear a dinâmica de diferentes situações da natureza. E claro, inicialmente as aplicações mais comuns da física estatística são, por exemplo, mapear o movimento aleatório de moléculas em um gás aquecido. Só que esse mesmo tipo de modelagem pode ter aplicações ainda mais diversas, como por exemplo, analisar o movimento aleatório de pessoas em um show de rock. Sim, isso é verdade e tem trabalho sobre isso. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco o quão abrangente a física estatística pode ser e o como que a sua aplicação multidisciplinar pode gerar contribuições para as mais diversas áreas do conhecimento num nível quase que ilimitado. Portanto, bora pro vídeo! Só para vocês terem uma ideia do quão diverso e amplo é a possibilidade de aplicação de modelos de física estatística, existem trabalhos com modelos sendo aplicados para coisas do tipo análise matemática para classificar e catalogar estilos musicais, uso de redes complexas e grafos para analisar a narrativa de obras medievais como O Senhor dos Anéis através de propriedades estatísticas e, um dos meus favoritos, o uso de modelos epidemiológicos para analisar o avanço e espalhamento de uma epidemia num apocalipse zumbi. Esse último é tão abrangente e amplo que já gerou até um livro inteiro dedicado só a esse assunto. Pois é, muito versátil e parece uma viagem. E o que isso mostra pra gente? Bom, primeiro mostra que físicos, principalmente da área de física estatística, é um bando de nerd super animado e divertido que gosta de ficar pegando modelos matemáticos mais complexos e aplicar nas coisas mais bizarras que eles gostam, como os jogos, apocalipse zumbi, teorias medievais, jogos de RPG e por aí vai. Mas, além disso, além de ser muito divertido, existe também uma finalidade, um propósito profissional e técnico para diversas áreas do conhecimento que essas aplicações aparentemente irreverentes ou estranhas podem ter. E eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo hoje, tá? Mas primeiro, para deixar isso claro, eu preciso explicar o que são toy models ou modelos brinquedos. A gente pega modelos que já são bem usados ou bem estabelecidos em diferentes aplicações técnicas, leva eles para situações mais adversas para testar os limites desses modelos, testar suas hipóteses, o comportamento de suas variáveis e a consistência de algumas equações diferenciais ordinárias em diferentes situações e cenários não previstos anteriormente por quem desenvolveu o modelo. Você pode, por exemplo, pegar modelos epidemiológicos, que são modelos matemáticos que tentam prever o espalhamento, mapear o espalhamento de uma pandemia, e aplicá-los para uma situação completamente adversa, por exemplo, um apocalipse zumbi. E claro, parece uma coisa só de brincadeira, mas você pode acabar descobrindo certos comportamentos e funcionamentos desses modelos que nunca teriam sido pensados se eles estivessem sendo usados apenas para o que eles foram planejados, que é para o espalhamento de doenças específicas e reais na natureza. A ideia primordial desse tipo de estudo é tentar modelar o comportamento das duas populações, de humanos e de zumbis, a partir das possíveis interações entre elas, ou seja, a partir do resultado do encontro entre humanos e zumbis durante esse apocalipse aí, tá bom? Então vamos pensar nisso. Para isso, considerem 4 populações, a população S, Z, R e I, tá? A população S é a população de humanos saudáveis, são aquelas pessoas que ainda não foram infectadas pelo vírus zumbi, não foram mordidas e não vão virar zumbi ainda. A população Z é a população de zumbis, já são aqueles infectados que estão andando por aí causando terror para todo mundo. A população I é a população de humanos infectados, ou seja, são pessoas que tiveram algum contato com o zumbi, foram mordidas e eventualmente vão virar zumbis no futuro. E a população R são os indivíduos removidos, são aqueles que foram tirados das populações e não vão mais entrar na dinâmica ali. E já vai ficar claro quem são eles, tá? Agora, a partir da interação entre humanos e zumbis, eu tenho efeitos percebidos em todas as 4 populações. Por exemplo, o humano e o zumbi se encontraram e o zumbi mordeu o humano e o humano agora ficou contaminado. Então agora eu tenho um indivíduo que é da população S que vai para a população I. Ou seja, se eu tinha, por exemplo, 8 humanos, 8S e 8 zumbis, 8Z, agora depois dessa interação eu vou ter 7 humanos, 8 zumbis e 1 I, um humano infectado que depois vai virar um Z, tá? Essa é uma possível interação.
A outra interação possível é que o humano e o zumbi se encontram e nada acontece. O humano consegue fugir do zumbi e tá tudo ok. Então eu tinha 8 humanos e 8 zumbis antes da interação e eu tenho 8 humanos e 8 zumbis depois da interação. Outra interação possível é que os humanos e os zumbis se encontram e o zumbi tá com tanta fome que ele não só morde o humano e contamina ele, mas ele mata o humano, ele come o humano até os ossos, ele não deixa sobrar nada. Nesse caso, esse humano, embora tenha sido comido pelo zumbi, ele não vai virar um zumbi porque não sobrou nada para virar zumbi. Nesse caso, você tem um membro da população S que vai virar um membro da população R. Esses são os removidos. Um outro resultado da interação, que é o que eu acho mais divertido, principalmente nos jogos de sobrevivência, né, nos jogos de Survivor, é a interação entre humano e zumbi, em que você mata o zumbi, você dá um tiro na cabeça do zumbi, explode aquilo lá, e o zumbi não oferece mais ameaça para você. Nesse caso, a população de humanos permanece a mesma, de humanos saudáveis, a população de um zumbi perde um membro, porque o zumbi foi destruído, e esse membro então vai para a população R, que é a população de removidos. E aí, com essas premissas básicas, né, entendendo como que as interações podem acontecer e muita matemática, você consegue mapear como que essas populações vão evoluir e interagir ao longo do tempo. E mapear como vai ser o comportamento da pandemia nesse apocalipse zumbi de modo geral. E aí você pode estar se perguntando, tá, Alex, isso é bem legal, é bem divertido, eu vou usar isso para analisar aí meu joguinho de Resident Evil ou qualquer outro jogo de zumbi, mas não ficou claro para mim ainda qual que é a aplicabilidade que isso tem no mundo real. Pra gente como que experimentar um modelo matemático para mapear essa situação fictícia aí, né? Pelo menos fictícia para alguns, pode ter alguma aplicação no mundo real, né? Alguma aplicação vantajosa para o resto da sociedade, além de mero entretenimento matemático. Essa situação, né, que eu descrevi aqui, essa dinâmica de interação entre as populações de zumbis, saudáveis, removidos, infectados, ela se assemelha muito a uma outra dinâmica muito mais comum no nosso dia do que a gente gostaria, que é a dinâmica do espalhamento de fake news, as famosas notícias falsas ou boatos pela internet. Pois é, vamos fazer um comparativo aí dos zumbis com fake news, tá? Primeiro paralelo é a população mais fácil, que é a população S, de humanos saudáveis. No caso do apocalipse zumbi, isso são os humanos que não foram contaminados, e no caso do espalhamento de fake news, isso são as pessoas que não caíram na fake news, que não compraram a ideia conspiratória, que não acreditam nessa conspiração ou que sequer ouviram falar dela. E a população Z? Bom, no primeiro exemplo, elas seriam zumbis, as pessoas ali contaminadas que estão atacando todo mundo. No caso da fake news, o Z seria sua tia do WhatsApp que acredita nessa história e tá mandando aí para todo mundo essa contaminação, tá tentando contaminar todo mundo com essa informação. E aí, como é que funcionariam as interações, né, entre S e Z no caso da fake news? Bom, sua tia passa uma conspiração para você, por exemplo, pelo WhatsApp. Seria um contato zumbi com ser humano, S com Z. E aí você tem resultados possíveis. O primeiro é o zumbi te contamina, né? No caso da sua tia do WhatsApp, é que ela manda a conspiração, você escuta e fica com a pulga atrás da orelha. Você fala, rapaz, será que não é verdade? Tá aí, tá plantada a sementinha da dúvida, tá plantada a contaminação, logo logo você vai acabar comprando essa conspiração dela e pode virar um zumbi também, um espalhador de fake news. A segunda possibilidade é que você mata o zumbi, você dá um tiro na cabeça do zumbi. E aí você vai fazer isso com a sua tia, né? Dar um tiro na cabeça dela? Claro que não, pelo amor de Deus, não. Mas é o caso em que você fala pra sua tia, olha tia, isso não é verdade, não tem nenhum fato científico, não tem nada que corrobora essa ideia sua, tá? Eu acho que a senhora foi vítima aí de uma fake news, de um boato, então para de propagar isso. E aí sua tia aceita o que você falou e fala assim, realmente, pô, não sabia, foi mal, obrigado por me informar. E aí ela para de propagar fake news. Pronto, você tinha um zumbi, e aí na interação humano com zumbi, esse zumbi foi removido dessa população, ele para de propagar essa fake news. E isso tem a mesma dinâmica daquela situação em que você dá um tiro na cabeça do zumbi. Ou seja, um membro da população de zumbi foi retirado, foi para o grupo de removidos, graças a uma interação com um membro da população de humanos saudáveis. E tem também, assim como no outro caso, tinha o caso em que o zumbi e o humano se encontravam, mas nada acontecia porque o humano conseguia se esquivar e sair correndo, você também tem o caso da sua tia te mandar a notícia falsa e você ignorar completamente. Fala aí, tia Cotinha já veio com aquela baboseira dela, vou nem mandar. Ela continua sendo uma propagadora de fake news, você continua sendo um cético que não acredita naquela baboseira, mas um não interferiu no outro, um não mudou a visão do outro. Pois é, com esse paralelo que eu acabei de descrever, essa modelagem que antes tinha uma utilidade apenas para apocalipse zumbi, uma coisa totalmente fictícia, pode ser totalmente transposta, né, traduzida para uma dinâmica que envolve algo muito real, que é a interação entre pessoas que disseminam boatos pela internet. E do mesmo jeito que a primeira modelagem analisa como as populações vão evoluir e até a taxa de crescimento aí da contaminação do vírus ou diminuição, no segundo caso, essa modelagem também vai avaliar, vai fornecer bons parâmetros de como que a população vai se desenvolver e como que esse boato pode se espalhar.
Inclusive nesse artigo que eu usei para ilustrar aqui, né, eles fazem exatamente isso. Eles fazem esse paralelo entre o modelo para mapear a evolução de populações numa epidemia zumbi e como que isso está relacionado à propagação de boatos na internet. Então isso não é uma viagem da minha cabeça, é um trabalho matemático que já foi publicado, inclusive. É claro que quando você trata de propagação de boatos na internet, você tem alguns outros parâmetros e, portanto, esse modelo ele pode ser mais sofisticado e mais aprimorado para dar previsões mais precisas, né? Mas, de qualquer modo, o potencial de aplicação já está demonstrado. Ou seja, você tinha antes um modelo específico, matemático, usado para analisar espalhamento de pandemias virais na sociedade. Esse modelo foi extrapolado num modelo toy model, né? num modelo brinquedo, para uma situação totalmente inusitada e absurda de um apocalipse zumbi para testar suas eficácias matemáticas. E a partir desse teste, dessa brincadeira, vamos pôr assim, verificou-se que existe uma similaridade muito grande entre esse formato e um outro formato onde esse modelo pode possivelmente ser aplicado, que é para mapear o espalhamento de boatos pela internet. E aí você, ao brincar com essa ferramenta, descobriu uma nova aplicação matemática para ela, uma aplicação real e muito funcional. E aí agora você pode pegar a sua ferramenta e ir sofisticando, adaptando e aprimorando ela para deixar ela boa para aquele novo uso que você acabou de descobrir que ela pode ter, que é o de mapear aí o espalhamento de boatos pela internet, podendo até desenvolver formas matemáticas de impedir o espalhamento desses boatos ou reduzir o dano social que eles podem causar. E essa é a beleza dos modelos brinquedo, né? Essa é a maravilha dos toy models. O grande potencial disso é que essa modelagem matemática, ela consegue identificar padrões que são às vezes muito sutis ou imperceptíveis pela mente humana, pela percepção subjetiva humana. Por exemplo, sabe aquela aplicação que eu mencionei no começo do vídeo sobre modelagem de narrativas de histórias medievais como O Senhor dos Anéis? Pois é, aquele tipo de aplicação pode analisar padrões de escrita e ser usados para identificar, por exemplo, plágio de obras literárias ou até identificar o uso de ghostwriters, né, de escritores fantasmas, que são aquelas pessoas que você paga para escrever um livro para que você possa assinar e ganhar fama por isso. Tá vendo? Uma aplicação direta de física estatística para literatura e análise literária. Um outro exemplo muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição é de um trabalho de física estatística para analisar perfis de obras literárias ao longo da história. O trabalho parece que tentou verificar o surgimento de padrões para classificar as obras literárias de diferentes épocas de acordo com seu período histórico e analisar nuances que determinam as características de cada período histórico artístico e as mudanças de um período para o outro. E isso pode ter uma aplicação direta, por exemplo, para identificar falsificações artísticas e analisar obras de artes para fazer outras classificações bem interessantes, identificar estilos que antes não eram conhecidos. É aquele que eu mencionei de você usar ferramentas da física estatística para analisar, por exemplo, estilos musicais, né? Os modelos conseguem analisar uso de padrões de certos instrumentos ou combinação de certos instrumentos para classificar e encontrar padrões de classificação entre estilos musicais que para muitos produtores poderia passar despercebido. E aí você tem uma importante ferramenta que pode ser usada por produtores musicais para analisar perfis, verificar tendências e até identificar ou prevenir plágios. E bom, a partir daqui fica um pouco claro que o potencial de aplicação dessas ferramentas é quase que infinito, né? Por exemplo, aquelas análises subjetivas de degustação de vinho, né, de avaliadores de vinho. Ah, tem acidez assim, tem tanino, tem frutas e tal. Esse tipo de análise também pode ser modelada por modelos de física estatística, que podem levar em consideração parâmetros como tanino, acidez, porcentagem de açúcar, percentual de determinados ingredientes e fornecer aí para esses avaliadores, analisadores de vinho, uma ferramenta extremamente robusta e mais objetiva para avaliar ali padrões que determinariam, por exemplo, qualidade de um determinado vinho ou tipo de um determinado vinho. Bom, e aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Primeiro eu quero mostrar o quão maravilhosamente multidisciplinar é a física estatística, o quanto que a física vai muito além de probleminhas de vestibular como o bloco no plano inclinado, ou roldana, ou coisas tradicionalmente mecânicas e engenharias. Então isso mostra o potencial dessas ferramentas. E aí alguém pode estar se perguntando, Alex, agora então você está querendo dizer que a física estatística, com um pouquinho de inteligência artificial, vai deixar aí sommeliers, artistas, críticos literários fora do emprego? Não e sim. Calma, por favor, não me apedreje antes de ouvir por que eu acho essas duas coisas. Primeiro vamos para o não. Por que do não? Não, ela não vai substituir porque ela é uma ferramenta. E a ferramenta sempre vem para somar. Ela aparece como algo que vai ajudar no trabalho, vai deixar o trabalho mais técnico, mais eficiente e mais objetivo. Do mesmo jeito que a cortadora laser
ou a serra elétrica não substituíram o marceneiro, mas tornaram o trabalho dele muito mais eficiente e muito mais prático, pragmático. Então eu acredito que essas ferramentas elas vêm para somar, não para substituir. E aí aonde está o sim então, né? É contraditório? Agora eu vou falar que ela substitui? Não, não é isso. Esse sim é um sim com aspas. Ela não vai substituir todo sommelier ou todo artista. Ela vai sim ajudar a substituir aquele sommelier ou aquele artista, ou aquele crítico literário que se recusar a ver o potencial dessas ferramentas no longo prazo. Por exemplo, tem muito vídeo no YouTube, eu adoro assistir inclusive, vou até deixar linkado um aqui na descrição, de marceneiros, de pessoas que operam madeira e usam resinas, né, para fazer umas montagens de acrílicos lindas, assim, coloridas nos móveis. E esse uso de resina ele é basicamente químico, tá? Você tem que fazer uma mistura química ali, colocar numa câmara, fazer uma pressão e depois colocar no seu móvel. Imagina agora um marceneiro, alguém que trabalha com madeira, um artesão e fala assim, eu sou marceneiro, eu não sou químico, eu não tenho que aprender isso. Esse cara vai ficar obsoleto, porque esse tipo de móvel é uma tendência, fica muito bonito, é uma ferramenta interessante e ele vai perder mercado para aquele outro marceneiro que aprendeu a usar resina, usa resina e faz aqueles móveis lindos como esses que estão aparecendo aqui na tela. E isso se aplica a praticamente todas as áreas. Muita gente fala em inovação, né, em pensar fora da caixa, ser criativo. Ser criativo significa ter um ferramental mental para resolver problemas da forma mais diversa e eficiente possível. Então, se você imaginar o seu cérebro como uma caixa de ferramentas, quanto mais saberes você tiver, quanto mais ferramentas você tiver, mais apto você vai estar para enfrentar um problema. E aí, sabe aquela frase mágica, pensar fora da caixa? Como que você vai ter uma ideia fora da caixa se tudo que você estuda está dentro da sua caixa teórica? E essa é a mensagem que eu quero passar aqui, né? Que é importante a gente sair da nossa zona de conforto, sair do nosso nicho específico teórico e aprender coisas fora da caixinha. Então, se você é um engenheiro, um físico, um matemático, não deixe de ler trabalhos sobre filosofia, literatura, linguística, artes, aprender edição de vídeo, edição de imagem, porque mesmo que isso não tenha uma aplicação óbvia, direta na sua área, com certeza essas ferramentas vão ajudar de alguma forma a você se tornar um profissional mais amplo e um ser humano com mais aptidões. E vice-versa, se você é uma pessoa que trabalha com artes gráficas, cenas, literatura ou música, não deixe de olhar trabalhos sobre matemática, física, estatística, modelagem, porque com certeza, e química, porque com certeza podem surgir dali uma série de coisas que vão te ajudar. Pensem nisso, os grandes problemas de uma determinada área, que existem há décadas, dificilmente vão ser resolvidos por pessoas especialistas na área, porque senão eles já teriam sido resolvidos. Por exemplo, eu tenho um problema na área do direito, que há 30 anos ninguém consegue resolver. Amigo, há 30 anos, milhares e milhares de especialistas no direito não conseguiram resolver. Então talvez a solução para aquele problema venha de fora do direito. Então por isso que ela deve vir daquela pessoa que tem conhecimentos bons na área do direito, se especializa, mas que também pesquisa coisas de fora da área, que tem uma visão multidisciplinar. Foi assim, por exemplo, que o Dilema do Prisioneiro saiu lá da economia, a teoria de jogos saiu lá da economia e foi parar direto no direito criminal, com aplicações diretas em operações como a Operação Lava Jato, por exemplo. Não foi uma solução que saiu da advocacia ou do direito ou da análise filosófica do direito penal. Foi uma solução que veio da matemática, da economia. Por isso que eu digo o sim. O sim é isso. Aqueles profissionais das áreas que dizem eu sou de humanas e eu não vou estudar nada de exatas, ou eu sou de exatas, eu não vou estudar nada de humanas, a única coisa que ele está conseguindo fazer é se limitar. Cuidado com a hiperespecialização que pode jogar numa bolha técnica, em que você acaba ficando com uma visão limitada da maioria dos problemas da sua área, e aí você fica com dificuldades para inovar. Então o recado fundamental é esse: abrace o conhecimento, abrace a diversidade de saberes. Você não precisa virar um especialista de tudo, mas não torça o nariz para algo, para alguma novidade que não é da sua área, porque aquela novidade que não é da sua área pode fazer uma revolução na sua área. E se você olha para ela, se você estuda ela, você pode ser a pessoa que traz essa revolução ou essa evolução. Então eu acredito, por exemplo, que a física estatística está trazendo uma evolução para uma série de áreas. Inclusive surgiu até uma nova área chamada sociofísica, que combina as ferramentas de física estatística para analisar interações sociais e sociopolíticas. Olha que interessante. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para mim fazer essa pesquisa. Eu adorei saber sobre esse monte de aplicações da física estatística. Como físico, eu fiquei ainda mais apaixonado pela física e por outras áreas do conhecimento que eu nem sabia que eu gostava. Então foi muito bacana. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço novamente ao Marco Antônio, que ajudou na elaboração do roteiro desse vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Inscreva no canal e acione as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!